Louvamos e exaltamos o nome daquele que é a pedra que esmiuça, o alto, sublime, aquele que habita nas alturas, no santo lugar, e ele tem o nome santo. Ele que é a videira verdadeira, Jesus Cristo Nazareno, ao qual todos os joelhos se dobram nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Seja muito bem-vindo, eu sou o Bispo Antônio Oliveira, falo a partir de Maputo, Moçambique, evidentemente seu companheiro de estudo da Palavra de Deus. Agora estaremos estudando na aula de número 64A. Dando continuidade às ministrações anteriores, onde nós estamos ministrando dentro do tema Posição em Cristo, na sua primeira edição. E abordagem falando sobre a crucificação de Jesus Cristo. Querido, nos momentos que precedem a morte, entenda bem, falar ou gritar exigia um enorme esforço. Nesse ponto, outro fenômeno ocorre. Veja bem, enquanto os braços eles se cansam, grandes ondas de cãibras, elas percorrem os músculos do Senhor, causando intensa dor. Com essas cãibras, vem então a dificuldade de empurrar-se para cima. Você que já passou por experiência de ter uma cãibra, sabe o que é isso. Pendurado por seus braços, os músculos peitorais, eles ficam paralisados, e assim os músculos intercostais são incapazes de agir, não respondem. O ar pode ser aspirado pelos pulmões, mas não pode ser expirado. Jesus luta para se levantar a fim de fazer aí uma respiração. Finalmente, dióxido de carbono ele é acumulado nos pulmões e também no sangue, e as câimbras diminuem. Esporadicamente, ele é capaz de se levantar e assim de expirar e inspirar o oxigênio vital. Entendemos assim? Agora veja, queridos, que sem dúvida foi durante esse período que Jesus conseguiu falar as 7 frases registradas nos evangelhos. Então, frases proferidas por Cristo ali no seu martírio. Jesus permaneceu pregado na cruz das 9 da manhã às 15. Então, das 9 às 15, ele ficou pregado. E durante esse período, Jesus proferiu 7 frases. Primeira frase, Jesus olhando para os soldados romanos, lançando sorte ali sobre as suas vestes, ele diz o que está escrito em Lucas capítulo 23, versículo 34. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Segunda frase, ao ladrão arrependido, Jesus diz o que está registrado em Lucas capítulo 23, versículo 43. Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Terceira frase, olhando aí para baixo, para Maria, sua mãe, e também para o atemorizado, o quebrantado jovem João, Jesus então diz o que está registrado na biografia de João, capítulo 19, versículos 26 e 27. Mulher, eis aí teu filho. Eis aí tua mãe. Quarta frase. O próximo clamor, ele está registrado em Mateus, no capítulo 27, versículo 46. Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer. O que consta também no Salmo 22, versículo 1. Deus meu, por que me desamparaste? Ah, amados, abandonado por Deus? Sim, podemos entender assim. Jesus sobre a cruz, ele tinha se tornado pecado para a raça humana.
Portanto, o Pai, ele se retirou do Filho, assim como Jesus se desviou do curso de Deus pelo pecado assumido por ele. Sabe por quê? Porque Deus Pai tinha de se afastar dele, porque é contra o caráter de Deus estar diante do pecado. É contra. Deus não está diante do pecado. Então Deus se retirou de qualquer comunicação com seu filho, enquanto Jesus carregava a culpa pelos meus pecados, pelos seus pecados. Amados, ele passa horas de dor, sem limite. Ciclo de contorções, cãibras, nas juntas, asfixias intermitentes e também parciais, intensa dor por causa das lascas enfiadas em seu tecido. Aquela madeira, ela rústica, e as lascas enfiavam em seu tecido. As suas costas dilaceradas, conforme ele se levanta contra o poste da cruz. Então outra dor agonizante começa. Uma profunda dor no peito, enquanto o seu pericárdio se enche de um líquido que comprime o seu coração. É assim, dessa maneira. Amados, a cruz ela era construída de tal forma que quando a pessoa era pendurada contra ela, veja bem, cada junta do seu corpo se deslocava. Era uma tortura radical, causando a mais intensa dor. Por isso que no Salmo 22 diz que todos os seus ossos saíram do lugar. Muitos sobre ela deliravam, e os soldados subiam à cruz e cortavam as línguas para que eles parassem de blasfemar. Acontecia isso com muitos condenados. No Salmo 22, versículo 14, derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram, meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Ah, queridos, agora está quase acabado. A perda de líquidos dos tecidos, podemos entender que atinge um nível crítico, né? O coração comprimido, ele se esforça para bombear o sangue grosso, o sangue pesado, aos tecidos. Os pulmões torturados ali, eles tentam tomar pequenos golpes de ar. Os tecidos marcados pela desidratação, eles mandam seus estímulos para o cérebro. Quinta frase. Jesus clama. O que temos registrado em João, capítulo 19, versículo 28. Tenho sede. Amados, nós lembramos outra passagem do profético Salmo 22, versículo 15. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Uma esponja molhada, em posca, o vinho azedo que era, assim, a bebida dos romanos, soldados romanos, é levantada aos lábios de Cristo. Ele aparentemente não toma aquele líquido. O corpo de Jesus chega ao extremo e ele pode sentir então o calafrio da morte passando sobre o seu corpo. Ele pode sentir. Sexta frase. Este acontecimento traz aí as suas próximas palavras. Queridos, muito provavelmente, um pouco mais que um torturado suspiro. Em João capítulo 19, versículo 30,
ele então declara: está consumado. Ah, amados, sua missão de sacrifício está completada. Finalmente, ele pode permitir o seu corpo morrer. Ele pode se entregar à morte. Não se esqueça que não foi a morte que tirou a vida de Jesus. Ele se entregou a ela. 7ª frase. Com um último esforço, ele mais uma vez, ele pressiona o seu peso sobre os pés contra os cravos, estica suas pernas, respira fundo e grita o seu último clamor. O que encontramos em Lucas, capítulo 23, versículo 46. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aleluia. Oh, glórias. Senhor de poder e de glória, só o Senhor vive, só o Senhor reina. O Senhor que habita em glória inacessível. O Senhor que está sentado no alto e sublime trono branco, vestido de majestade, cingido de santidade. Força e formosura estão diante de ti, ó Deus, e em ti está o querer e o efetuar segundo a tua vontade. E contigo também, ó Pai, está entronizado o Cordeiro puro, santo, imaculado, incontaminado de Deus. O Espírito Santo, o Espírito da aliança, que o mundo não pode receber porque não o vê e nem o conhece. Ó Deus, mas nós o conhecemos, porque ele vive, ele habita, ele mora, ele reside em nós, testifica em nós que somos filhos de Deus e testifica sobre o pecado, sobre o juízo. Ele que é o nosso mestre. A tríade eterna, louvor, exaltação. A tríade eterna, gratidão, adorações, ações de graças. Antes de todas as eras, agora e pelos séculos dos séculos, a ti, Senhor, rendemos a nossa vida. E declaramos, confessamos que não temos palavra que possa te ser agradável, se não sermos ajudados pelo Espírito Santo. Porque, Deus, nós não sabemos orar como convém, mas o Santo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nesse contexto, ó Deus, eu te peço, te clamo a cada um dos meus irmãos, a cada uma das minhas irmãs, que o Senhor providenciou que essa palavra chegasse até eles. Ó Senhor, a tua palavra não volta vazia. A tua palavra, que é o martelo que esmiuça a penha, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes, é a tua palavra. Entra, penetra, ó Deus, no recôndito, no escondido, e transforma essas vidas. Traz a convicção de pecado, traz a convicção, ó Deus, de que necessita o reconhecimento do senhorio de Jesus Cristo. E assim produz nessas vidas, ó Deus, a alegria da salvação. Pelo penhor da obra que Jesus Cristo realizou no altar do Calvário. Nós oramos por cada um que está participando dessa ministração. E assim o Senhor dos Exércitos seja a tua retaguarda. Te abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amados, até a próxima. Que o nome do Senhor Jesus Cristo seja louvado, exaltado e enaltecido através da sua vida. Amém. Graças a Deus.